Olá pessoal, novamente nós vamos falar agora, dando continuidade ao tema sobre Roma, e eu garanto para vocês que nós vamos chegar quase ao fim dessa temática, eu espero, né? É um assunto muito longo, e aí só para a gente dar continuidade, eu retomo da última postagem que eu fiz sobre a crise da República Romana, trazendo algumas informações que são extremamente pertinentes, né? Dentre elas, afirmarmos que a República Romana foi um período que durou 500 anos, um período de 500 anos. Então, quando nós falamos em crises, eu falei na última postagem sobre normalização, naturalização, e é nesse inteirinho, as coisas não aconteceram de uma hora para outra. A Pax Romana, a própria questão do direito romano, e a própria criação de uma política de pão e circo não foi uma mágica, não foi algo mágico, mas foram políticas que foram sendo medidas, adotadas e pensadas para que pudesse dar certo. Então, elas aconteceram durante a República. O período da República também foi um período mais extenso, e isso vai trazer para nós a ideia de que foi algumas das características que hoje nós temos de Roma e algumas relevâncias culturais que nós temos de Roma, eles vieram e derivam ali da República. Não significa que durante o Império nós não tivemos nenhuma relevância e nós não temos nenhum aspecto importante que possa ser trazido de herança do período imperial para os dias de hoje. Não é isso. Significa que períodos que foram maiores, eles acabam deixando marcas maiores. Períodos que foram menores, eles acabam deixando marcas menores. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Então, a República Romana ele foi essencial. Se você ainda não entendeu, dá uma olhada no seu material, busca ler mais sobre República Romana, porque, como eu disse aqui nas primeiras postagens, não é meu objetivo aqui aprofundar sobre nenhum tipo de assunto, principalmente na parte da história, porque nós não temos como meta fazer ciência em cima de tentar comprovar determinados aspectos, mas sim trazer os principais pontos e as principais relevâncias sobre o assunto. E aí, só para a gente fazer o fechamento sobre a República Romana, eu citar aqui para vocês algumas instituições que fizeram parte, né, da República Romana. E eu já disse, a mais importante, o órgão mais importante da República Romana era o Senado. Abaixo desse Senado nós tivemos a chamada magistratura. Os dois, tanto o Senado a princípio e a magistratura, magistrado, a ideia de juiz, aquele que vai fazer a lei, né? Eles precisavam ser inicialmente cidadãos romanos. O conceito de cidadania, já falei aqui, não era para todos. Posteriormente nós vamos, em meio às crises romanas, surgir a ideia do ditador, mas para além do ditador nós vamos ter o cônsul, o pretor, que era uma função administrativa. Nós tínhamos também aquele que cobrava impostos. Então nós tínhamos algumas instituições importantes e elas vão prevalecendo da República até o fim do Império. E nós temos atualmente heranças desses modelos de instituições políticas. Nós temos a visão do prefeito, que ele funcionaria como se fosse um questor ou censor. Ele seria o cara responsável por contar a população, fiscalizar, e a ideia de, posteriormente, vai dar a ideia dos fiscais da Receita. E aí, para além disso, nós tivemos a própria sociedade romana, que foi dividida, e a gente falou isso lá nos vídeos que falamos sobre monarquia romana. E então nós tivemos parte da sociedade, os patrícios, os plebeus, os escravos e os clientes. E aí vimos aqui, então, um resumo, todos esses processos, as principais instituições que surgiram na República Romana, o modelo da sociedade, como ela se dividia, e agora nós vamos falar propriamente dito do Império Romano. O Império Romano ele vai durar também 5 séculos, né? Ele vai durar 5 séculos e ele vai ser marcado pela visão do governo dos generais. Então, quando eu falar Império Romano,
nós estamos pensando em um governo onde os generais vão controlar o poder político. Fala-se, os generais, o exército? Sim, o exército. Então, o Império Romano é o governo do exército, o exército romano. Então, vejamos, lá na monarquia, lá no início da formação de Roma, quem governava? Os patrícios. Dentre os patrícios, escolhia uma figura para chefe de Estado e ele era chamado de rei. Então, eu tinha os patrícios, que compunham um órgão máximo, chamado Senado, e tinha entre os patrícios um cara, uma figura que governava junto, representava o interesse desses patrícios, ele era o rei. Só que esse rei tentou diminuir o poder do Senado. E aí o Senado então falou, opa, não, aqui nós não aceitamos. E se colocou como sendo o absoluto. Então o absoluto se tornou o Senado. Isso dá origem à República. Quando nós vamos falar do Império, nós vamos vendo que a figura do Senado desaparece? Não. A figura do Senado, ela não consegue sozinha resolver os problemas políticos. E aí ela precisou do apoio militar. Então, a princípio, havia uso da força militar? Sim, sempre houve. Desde a monarquia, passando pela república. Mas quando nós chegamos no Império, os militares vão assumir a figura de chefe de Estado. Nós temos ainda a figura do Senado, o órgão máximo, ele não deixa de ser o órgão mais importante, mas a figura do imperador, ele passa a ser a figura de chefe de Estado. Preste atenção nesses detalhes, né? Como parte dessa ideia, nós entendemos que Roma está no momento de expansão, controlada a crise que vivera na República Romana, através daquelas 3 medidas mais importantes já citadas, e do próprio direito romano. Não significa ausência de crise, como eu disse para vocês, significa naturalização da crise, significa que a crise está sob o controle, nós estamos conseguindo passar sobre ela. E aí, em meio a essa passar sobre a crise, acontece a expansão territorial. Acontece a expansão territorial e Roma chegou a um momento tão tenso dessa expansão que eles olham para o território e falam, nós não vamos ficar restritos apenas à terra. O nosso comércio vai para um comércio além da terra. Nós precisamos dominar o mar. E aí falamos um pouco aqui nos vídeos passados, eles precisaram então criar recursos tecnológicos, e aí nós falamos das embarcações, para controlar o mar. Surgimento de navios, o próprio surgimento de pontes, surgimento de bússolas, avanço das bússolas, não podemos falar em surgimento nesse período, porque já existia o uso. Nós podemos pensar na melhoria da vida ali durante o mar, no processo de navegação, tudo isso para controlar outros povos. Roma queria além, e para isso se estabeleceu a grande frase, a famosa frase Mare Nostrum, o Mediterrâneo é nosso, o mar é nosso. E o Mediterrâneo passou a ser alvo dos romanos. E aí, para aqueles que estão ainda um pouco perdidos, nós estamos falando dos romanos. Quem são esses povos? A ideia de romano aqui ainda está muito ligada a um conceito de povo romano, aqueles que moram dentro de Roma, que são descendentes dos primeiros formadores de Roma. Mas os outros que vivem no território que foram dominados por Roma se sentem também no direito de serem romanos. Que confuso, Wagner, que confusão. É só pegarmos um pouco para os dias da narrativa dos tempos de Jesus, quando numa passagem relatada nos evangelhos, Jesus é coagido, é persuadido com uma moeda, chegam a ele com uma moeda e falam, e agora? A quem devemos pagar impostos? Seria ao imperador César ou a você? E aí Jesus então olha para aquela moeda e fala, dai a César o que é de César. Esse momento da história, é óbvio que está acontecendo dentro do Império, mas eu avancei um pouco só para a gente entender.
Jesus era de origem judaica. Então os judeus foram dominados pelos romanos. Misturou tudo. E agora? Que bagunça, né? Não é bagunça. Os persas foram dominados pelos romanos. Os hebreus foram dominados pelos romanos. Os hebreus deram origem aos judeus. Os gregos foram dominados pelos romanos. Nós vamos ter os povos mesopotâmicos que foram dominados pelos romanos. E todos esses povos acabaram se coadunando, né, dentro de um poder único, que é o poder romano. Como exercer um poder sobre esses povos, que já tinham poderes? É justamente esse o ponto. A ideia era estabelecer estratégia de domínio. Haviam povos que não aceitavam o domínio romano, haviam povos que não queriam falar a língua latina, haviam povos que não respeitavam leis romanas, e daí a ideia do direito romano. Mas como Roma era essencialmente voltada para o comércio, mesmo utilizando a expansão escravista, o modo de produção escravista, o comércio vai ser uma via da qual esse domínio vai atingir todos os povos, mesmo não aceitando o domínio político romano. Então, eles acabaram por vias econômicas, né, estabelecendo o seu ponto de dominação. Então a língua romana, a língua latina, ela vai se tornando a língua padrão para ser utilizada no comércio. A dracma, que era uma moeda utilizada por Roma, ela passa a ser a moeda utilizada pelo comércio. Então nós temos nessa conjuntura aí de povos dominados tanto no Oriente quanto no Ocidente por Roma, determinados aspectos que entre eles são comuns. E aí nós podemos falar a língua, a moeda, o próprio direito romano. E isso permitiu com que a extensão política de Roma fosse completada. Então nós temos uma extensão romana, e para que garantisse isso, para que houvesse a garantia dessa extensão, é que surge a figura dos imperadores. Nós falamos aqui que os imperadores eles surgiram a partir dos triunviratos. O primeiro imperador romano foi um chefe do triunvirato romano chamado Otávio. Ele não chegou a se tornar imperador, mas ele foi considerado do primeiro imperador em razão do fato de que ele foi o responsável pelo domínio e a segregação dos povos que ainda estavam ausentes do domínio romano. E aí o Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma, foi o responsável por acrescentar muitos impérios romanos. E aí nós temos o império que vai de Otávio Augusto até Constantino. E aí esse período de império, ele é marcado por uma nova característica. Nós temos agora na figura dos imperadores a figura de chefe absoluto do Estado. Eles são generais, mas eles não pertenciam ao Senado. Eles não pertenciam ao Senado. Os generais não pertenciam à ordem política. Eles eram apenas militares. Esse é um grande ponto. Para pertencer à política romana era necessário inicialmente ser patrício. Posteriormente poderia haver alguns números, bem poucos, expressivos, né, de plebeus. Com a revolta da plebe, a lei das 12 tábuas, algumas leis surgiram ali, permitiram a inserção dos plebeus. Mas os generais, o exército, ele era apenas a força do Estado, a força armada do Estado. Tem um teórico alemão que vai falar justamente no século XIX sobre essa força. Ele vai falar que o Estado é o único que pode legitimamente utilizar a força. E aí ele o faz via polícia, via exército, via marinha, via aeronáutica, via as vias que são possíveis de se armarem. Isso é o Estado. Então aqui entra uma nova roupagem do pensamento, né? Esse Estado armado é o Estado, mas esse Estado armado não pode fazer leis. E a conjuntura aqui está para essa ideia. Quem é que faz leis? O Senado. Quem é que faz lei? O cônsul, os gestores. Os generais, eles cumprem, executam as ordens. E aí, nesse momento, esses generais estavam expandindo, cumprindo ordens do Senado. Até o momento em que eles falam, opa, chega. Nós não queremos mais
sermos pau-mandados. Eu vou usar uma expressão aqui popular, né? A expressão do pau-mandado. Nós não queremos mais continuar obedecendo apenas o Senado, nós queremos também fazer parte do Senado. Mas não se muda uma forma administrativa de uma noite para outra. Vimos aqui nos vídeos passados que as grandes mudanças que aconteceram em função e em razão das crises. O Senado romano não permitiria que os generais fizessem parte do processo de expansão, do processo de gestão administrativa de Roma. E então os generais resolveram parar de obedecer ao Senado. E aí, quando eles param de obedecer ao Senado, é que nós vamos tendo o início da crise do Império Romano. E, ao mesmo tempo, nós vamos tendo um novo rumo para aquilo que veio a ser o Império Romano. Aí, de fato, nós vamos tendo um pouco do desvincular do Senado dentro da gestão administrativa. O Senado continua a existir, ele não deixa de existir. Mas, o que nós vamos tendo de mudança aqui? Surge um novo elemento, um novo modelo político, chamado generais. E esses generais são os futuros imperadores, que para se colocarem e se manterem no poder, vão se utilizar dos recursos possíveis que na época existiam. E entre esses recursos, a própria ideia da cultura daquela época, uma cultura germânica principalmente, uma cultura dos povos germânicos, de considerar sagrado a ideia da liderança. Então, cria-se o título de César, surge o título de César, que é um dos líderes do triunvirato, para todos os imperadores. A partir dali, todos os que eram imperadores, eles adotavam o título de César, não era nome, foi o nome de um dos chefes do triunvirato, mas todos os imperadores adotaram o título de César, e passou-se a entender que esses Césares também tinham uma conotação religiosa, eles tinham uma conotação divina, eles tinham poderes divinos. Para que isso? Ou para que isso? Para que pudesse de fato justificar a sua gestão política. Já que o Senado era o órgão máximo, ele era o órgão máximo há quase 700 anos, não era agora, de uma hora para outra, que nós iríamos ter essa mudança. E por isso, quando surgem os Césares papistas, chefes políticos, chefes religiosos, nós vamos tendo uma volta aqui àquela herança que ocorreu no Oriente. Nós falamos aqui, quando falamos do modo de produção asiática, a figura teocrática. Os imperadores, eles passam a ter aqui uma conotação teocrática, passam a ter aqui uma ideia muito parecida com a visão lá do Hammurabi, muito parecida com a ideia do faraó. Eles eram, para além do chefe de Estado, também chefes religiosos. Então eles ditavam os aspectos políticos e ditavam também aspectos religiosos. E aí você poderia estar se perguntando, e o Senado? O Senado continuava a existir. O Senado agora passa a respaldar a vontade dos imperadores. E é justamente nesse ponto que nós vamos falar na próxima postagem. Essa expansão do Império Romano e o fim desse. Vai chegar um momento em que esse império não se sustenta. E aí ele se divide. E é nessa divisão que nós vamos ver surgir o feudalismo. Um abraço a todos, até a próxima postagem.